nosso Mestre, aquele que nos guia, aquele que nos dá a certeza se estamos no caminho certo, aquele que nos ampara nos momentos difíceis, aquele que também está nos momentos alegres, conosco porque estamos aprendendo, porque estamos crescendo. Vamos nos colocar com os nossos pensamentos, como se estivéssemos de joelhos de agradecimento a tantas bênçãos que nós recebemos em todos os momentos de nossa vida, em todas as oportunidades que temos, e saibamos valorizar esses instantes. Este que nós estamos num momento onde nós poderemos aprender alguma coisa, não só porque uma pessoa está falando, mas porque muitos benfeitores do plano espiritual estão aqui conosco, estendendo suas mãos sobre nós, sobre nossas cabeças e abençoando o nosso esforço. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Queridos, boa noite. Muita alegria de voltar à casa máter. Essa aqui é a nossa casa máter. Bem, eu escolhi um tema e eu espero que vocês não confundam a minha formação profissional com o tema que eu escolhi. Desculpa, o Carlos falou um tema interessante, realmente foi por isso que eu fui atrás. Eu não sou da área, mas eu encontrei no Livro dos Espíritos tantas respostas para as minhas dúvidas, que eu comecei a formar o raciocínio sobre uma coisa que também estava me atemorizando, que é o uso da inteligência artificial. E é um assunto que está muito aí na mídia, não é? E muita gente falando coisas assustadoras sobre a inteligência artificial. E a minha vontade hoje, eu espero que eu consiga esse objetivo, é desmistificar um pouco. Vejam, é uma pessoa que não conhece, mas a doutrina a gente conhece um pouco, e a doutrina tem que ter respostas para tudo, porque senão não seria uma doutrina que foi composta, que foi codificada para durar sempre e passar por todas essas confusões que têm sido colocadas para a sociedade humana. Todos os desafios, diga-se, não é? Estamos num momento difícil, muito difícil, porque não é só esse problema da inteligência artificial. Nós estamos numa iminência, já estão havendo guerras entre países. Uma guerra maior está se configurando na Europa, no leste europeu. E essa guerra, se concretizar, vai ser muito ruim para todo mundo do planeta. É longe daqui, mas não estamos livres dos seus efeitos. Então, e efeitos morais, tá? Então, a gente ainda tem a inteligência artificial com toda essa máquina assustadora que ela está mobilizando. E a imprensa também não ajuda muito. Muitos, por interesses diversos, também não ajudam muito. Nós estamos aqui humildemente por leituras que fizemos. Nós vamos, então, falar alguma coisa, vamos tentar desmistificar. E a gente ir para casa mais sossegados. Sabemos que numa casa espírita, às vezes, nem todos são espíritas. Vieram aqui para conhecer, para receber um pouco de boas vibrações. Aqueles que conhecem vieram para, enfim, para convivência fraterna, não é? Tudo isso é bom. Mas o nosso foco, lógico, vai ser sobre o espiritismo, não é? Afinal, estamos numa casa espírita, não sou técnica no assunto. Pois bem, eu vou começar, eu trouxe apontamentos, eu peço que vocês me perdoem por usá-los na cara de vocês, assim, tá? Mas eu preciso recorrer a isso, que a memória da minha inteligência humana já não é tão boa. A gente tinha, um dos propósitos da inteligência humana, já estão fazendo experiências com porcos, né? Instalando chips para tornar o porco mais inteligente, mas ele vai continuar sendo porco, mesmo que seja mais inteligente. Mas o dia que inventarem esse chip para a gente ficar melhor da cabeça, pelo menos a memória vai ajudar muito. E a gente vai continuar sendo ser humano, não é verdade? Não vai mudar aquilo que a gente tem tanto medo de a gente se tornar máquina, não é isso, tá? Mas vamos
para aquilo que eu preparei. No livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos foi a base do que eu peguei. Tem lá no capítulo 2, elementos gerais do universo, e depois, no capítulo 4, quando ele fala da lei do progresso também. Não, mais para frente a lei do progresso, capítulo 8, tá? Gente, vale a pena dar uma lida, porque assim, cada vez que a gente lê, a gente tem uma informação diferente, um olhar diferente. Agora que esse problema que estão colocando como uma ameaça para nós, da inteligência artificial, então, vocês vão ver o que eu apontei aqui, não é tudo, mas vale a pena dar uma nova lida, ler novamente, pensar novamente com essa ótica. E a gente fica realmente tranquilo. Eu fiquei, olha, mas tudo bem, pode vir inteligência artificial, qualquer nível, que dá para a gente tocar a vida sem sustos, sem medo. Lá, os espíritos dizem ao Kardec, no Livro dos Espíritos, que a fonte da inteligência do homem é a inteligência universal. Com certeza, tudo que eu vou ler aqui, vocês já viram. Só que agora a gente já está com um raciocínio diferente, né? É uma faculdade própria de cada ser, constituindo a sua individualidade moral. E ele também coloca que usam muito, a gente na literatura, a gente vê, quando a gente lê os livros espíritas, muitas vezes eles trocam, mas não é uma troca forçada nem nada, é porque o conceito é muito próximo. Inteligência e espírito é a mesma coisa. Também a inteligência é um atributo essencial do espírito, não está no corpo, não está no meu cérebro físico, está lá no meu espírito, tá? Isso é importantíssimo, gente, porque se vocês forem procurar inteligência artificial, vocês vão encontrar na internet, olha, a internet usa inteligência artificial quando vocês vão fazer essa pergunta para ela, né? Vai buscar todos os dados, tudo, vocês vão encontrar vários trabalhos, palpites, notícias de jornais, tudo. Todos, olha, não encontrei algumas palestras e também alguns artigos, pouquíssimos, na seara espírita. Mas a maioria, 99,99% dos artigos, foram escritos ou foram trabalhos publicados por pessoas, cientistas, materialistas. Então, são pessoas que não estão ali considerando o espírito humano. Não estão, elas estão olhando a máquina e a inteligência no conceito da ciência material. Tá? Isso é importante. Aí o Kardec, lá em 1857, ele lança um livro dizendo que não, a inteligência está no espírito, não está no corpo. Tá? Então, vamos. A inteligência, então, é um atributo do princípio vital, uma faculdade especial que tem algumas classes de seres orgânicos. A gente sabe, o ser humano, alguns animais, algumas aves, a gente gosta, às vezes acha que o gato é inteligente e não é, não é. Enfim, a gente acha que eles se comunicam, não é bem assim. Mas inteligência mesmo, a inteligência desenvolvida, evoluída, é o ser humano, o espírito humano que tem. E ele diz o seguinte: essa inteligência, essa faculdade humana, ela faz com que, com o pensamento, nós tenhamos vontade de atuar. E uma máquina, inteligência, não tem vontade. Vamos combinar, tá? Ela não tem vontade. A consciência de que existe, nós temos consciência de que existimos. Isso foi um avanço extraordinário na evolução humana, né? Quando ele percebeu que ele existia. Parece pouco, uma coisa à toa, não é? Isso nos fez humanos. Isso nos fez humanos. E de que nós somos indivíduos. Cada um tem uma individualização. Cada um de nós é individualizado. Diz também que nós temos, com essa inteligência, meios de nos interrelacionarmos em sociedade e também de provermos a nossa manutenção, sobrevivência e tudo mais. Essa capacidade que nós temos de interagirmos na convivência, aí a gente lembra da lei da sociedade, que ninguém consegue evoluir se estiver sozinho. Foi importantíssimo na evolução humana. Foi quando, a partir daí, começamos a desenvolver a fala,
não é? A elaborar instrumentos lá no homem pré-histórico. Pois bem, então, uma coisa importante, quando a gente fala que a inteligência é um atributo do espírito e a sede da inteligência está no espírito, e o espírito, ele tem o quê? Ele tem um acúmulo, um patrimônio intelectual moral que ele acumulou durante muitas existências. Nós temos isso. E de vez em quando a gente aciona, mas está guardado. A gente não tem a capacidade de estar com tudo na hora aqui na cabeça. Mas isso serve, a gente não lembra do que fez, mas já sabe o que fazer. Porque aquilo que a gente fez foi uma lição. É interessante que um dos autores que eu encontrei, ele vai analisando, eu vou falar alguma coisa do trabalho dele, do que ele traz de maravilhoso, e ele é ateu. E ele trouxe uma coisa que só falta colocar, como diz o Espiritismo, 2 pontos, e colocar tudo que ele colocou ali. Mas ele colocou um negócio interessante, que com os nossos erros, o computador não erra, a máquina inteligente não vai errar. A gente coloca os dados lá, ele vai trabalhar, vai procurar, vai trazer resultados, mas ele não vai errar. E a inteligência humana erra, e nós sabemos o quanto. E erra muito, e nós temos errado muito. E ele coloca uma coisa linda que eu achei, ainda mais partindo de um ateu. E a nossa inteligência se desenvolve com os erros. Nós precisamos errar para aprender. A máquina não tem isso. Tá? Então, vamos continuar. Pois bem, então a reencarnação é um recurso maravilhoso que Deus nos permite para que nós possamos evoluir, porque cada aprendizado vai guardado. Tudo que a gente aprende de experiências, de culturas, tudo em várias culturas que a gente já passou, tudo isso faz parte do desenvolvimento da nossa inteligência e nós hoje somos fruto de tudo que nós já fizemos. Vamos continuar. Sobre a lei do progresso, é sensacional o que a gente pode aproveitar nos dias de hoje. Sensacional. O livro nos diz o seguinte, os espíritos dizem a Kardec que o progresso se desenvolve naturalmente. Olha, a gente pode querer, não querer, ele vem. Se a gente fizer qualquer coisa contra, a gente vai ser atropelado. O Kardec falou mais ou menos isso. A gente vai ser esmagado pelo progresso. A gente pode até retardar, pode obstruir por um tempo, mas a gente vai ser vencido com certeza. Então, a gente está com um monte de tecnologias aí desenvolvendo, não adianta a gente querer fugir da coisa, porque a gente vai voltar, quem está mais de idade vai voltar e vai pegar toda essa tecnologia. A vantagem é que lá no plano espiritual a gente também aprende. Tem escolas, laboratórios, tem tudo, tem aparelhos, tem inteligência artificial de não sei quantas gerações a mais do que essa que nós estamos agora entrando. Então, nós vamos aprender muito. E como espíritos, quando a gente tem capacidade e, merecimento, digamos, a gente aprende mais rápido, muito mais rápido do que encarnado. Então, quando a gente voltar, essa criançada que está aí, humilhando a gente, nós vamos chegar depois e nós, então, vamos dar o chocolate para eles, entende? Então, nós sempre estamos aprendendo. E no plano espiritual, nós encontramos muitas máquinas que muitos autores, o André Luiz é um deles que pegou na série Nosso Lar e fala muito das máquinas e tudo. Muitas vieram depois, que ele escreveu os livros, né? Muita coisa, mas ele fala que tem coisa que a gente nem imagina que possa existir. Ou seja, inteligência artificial já estava lá antes de chegar aqui. Tudo que acontece, tudo que é descoberta da ciência, tudo, somente vem com a permissão de Deus. Nada vem por acaso, de susto, não tem. E sempre é para o bem. Sempre. O uso é que é outra conversa. Bom, então nós temos que o progresso moral sempre segue o intelectual. Hoje, mas nem sempre anda junto. E nem da mesma maneira. Então, hoje, nós estamos desenvolvendo o intelecto, né, com essa inteligência artificial e outras coisas,
E a moral não está andando tão depressa. A gente vê essa desgraceira que a gente vê por aí, em outros países, no nosso país e tudo mais. Significa que estamos muito longe de estar junto com o progresso intelectual ou tecnológico que seja, tá? Bom, quando a gente vai desenvolvendo o intelecto, olha que coisa boa. Deus, claro, só podia fazer isso com a gente. Quando a gente desenvolve a inteligência, o intelecto, a cultura e tudo, com o tempo a gente começa a perceber o que é certo e o que é errado. O que nós podemos fazer, o que não podemos, e desenvolvemos aí, então, o nosso livre-arbítrio. Quando desenvolvemos o livre-arbítrio, ou seja, as nossas escolhas, nós vamos começar a ter, a responsabilidade da gente aumenta muito mais. Só para lembrar que as pessoas que fazem o uso indevido, com más intenções, para fazer o mal, para roubar e tudo mais, seja da inteligência artificial ou de qualquer coisa, essas pessoas vão responder. Porque tudo que é feito, tudo da inteligência e a responsabilidade vai cair nas costas da pessoa. Por isso, gente, como nós andamos diferentemente, cada um de nós optou na nossa vida, milhares de anos para cá, nós escolhemos, já temos agora muito mais desenvolvido o nosso livre-arbítrio, mas cada um andou num passo. E tem a Amália, aquela autora do livro Te Perdoo, Domingos Soler, ela diz que Deus não tem pressa, lá no livro. Nós é que deveríamos andar mais rápido, né? Enfim. Gente, então, nós chegamos num ponto que a sociedade está tão diferente, cada um andou de um jeito, numa velocidade. Quem somos nós para julgar? Mas vamos dizer que tem um grupo que é malvado. Quando esses malvados têm o poder, por algum motivo reencarnatório e tudo mais, quando eles têm o poder, olha a responsabilidade que eles têm. E a inteligência artificial, ela tem essa característica, ela está nas mãos de uma minoria poderosa. Eu vi na imprensa, saiu, talvez vocês tenham visto, que esse grupo de empresários que estão lidando com o desenvolvimento da inteligência artificial, um deles, eu não posso falar os nomes, tá? Um deles, assim, está tecnologicamente anos-luz da gente, está querendo e vai levar pessoas, né, até Marte. Ele foi um dos que assinou uma carta agora, recentemente, pedindo 6 meses, parece, de uma pausa para reavaliarem esses programas de inteligência artificial, porque se tornaram um risco. Olha quem fala. Se tornaram um risco. E a gente não sabe, porque por trás de tudo isso é muito dinheiro, gente. É muito poder, é muito dinheiro que está por trás disso. Então, assim, eles não é porque eles sejam bonzinhos, não. Alguma coisa tem aí que eles têm interesse mesmo econômico, né? Então, veja só, é uma minoria da população, a grande maioria não tem acesso, e uma quantidade imensa vai demorar muito para ter acesso a isso, sabe lá quando? A gente pega povos que ainda não estão na tecnologia, na África, às vezes na Ásia, sei lá, né, em vários lugares do planeta. Então, nós temos essa condição, porque essa diferença que nós temos no planeta, de pessoas de nível moral diferentes, não estou falando em cultura, não, tá? Mas nível moral. Muitas pessoas existem justamente por causa disso. Adquiriu um certo grau de moralidade, mas ainda alguns deixam muito a desejar. Daí essa grande, um explorando o outro, às vezes escravizando mesmo. Bom, o Kardec pergunta para os espíritos é o seguinte: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? A gente tem essa impressão, né?
mas não é verdade o Kardec, porque a gente só tem esse hábito de a nossa escala é a escala do tempo de uma vida, a escala que nós usamos, de uma vida na Terra, que dá, digamos que vá a 100 anos, né? Mas se a gente observar aí 1000 anos, mudou muito, melhorou muito. A gente já foi muito pior do que é hoje. Pois bem, coloca também na questão 785 que o maior obstáculo ao progresso, diga-se moral, é o orgulho e o egoísmo. Enfim, ele diz que é o progresso moral porque o progresso intelectual está sempre evoluindo, mas o moral nem sempre, né? Demora. Bem, agora vamos falar propriamente dessa questão da inteligência artificial, que assustou muito, gente, mas se a gente pensar, quem é mais de idade há de se lembrar, não precisa ser muito, não. Há pouco, assim, não é uma coisa do momento, que surgiu agora, nos anos 2000, por exemplo. Desde da primeira metade do século passado, 1960, por aí, já tinha isso, de máquinas que vieram para facilitar o trabalho do homem. Antes disso, teve a Revolução Industrial nos teares, né? Que os teares se tornaram movidos à eletricidade e não precisaram da força humana. E a gente vem vindo, agricultura mecanizada significa postos de trabalho que foram extintos. E a gente não pensa nisso. A gente acha agora, muita gente está preocupada, eu confesso que eu também, porque com essa inteligência artificial, com as máquinas inteligentes substituindo muita coisa, lógico que vão extinguir mais postos de trabalho. O interessante é que no livro dos Espíritos, o Kardec lá, os Espíritos colocam para o Kardec o que é trabalho. O trabalho, gente, é a coisa mais importante que nós temos na sociedade. É o trabalho. A gente está envolvido por trabalho, de qualquer forma. É para a gente se manter, para se alimentar, para comprar os nossos luxos, para a gente estudar, para a gente estar aqui. O Kardec recebe a seguinte informação dos espíritos: trabalho é toda ocupação útil. Então, nós estamos aqui trabalhando, porque estamos numa ocupação útil, não é? Então, vejam quanto até o lazer é uma ocupação útil. Todos nós temos direito ao lazer. Não 24 horas por dia, todos os dias do ano, claro. Mas, assim, nós temos direito até ao descanso. Tudo isso faz parte. E olha que coisa interessante. Se o trabalho é toda ocupação útil, a gente já faz uma ponte. Se todas essas máquinas, se bem que no passado falharam com isso, porque eliminaram postos de trabalho e as pessoas ficaram sem trabalho. O que a sociedade humana precisa se preocupar? É com o egoísmo, com o orgulho, mais do que com a máquina. Mas tem que se preocupar em resolver esse problema e dar ocupação para todos. Existem já programas internacionais em outros países, tipo Bolsa Família, eles chamam, acho que, renda mínima, uma coisa assim. Tem países da Europa, inclusive, que estão adotando isso. Ou salário-desemprego, que seja, mas uma garantia para a pessoa de sobrevivência a ela. Então, já estão pensando nisso. E outra coisa, a inteligência artificial e os seus desdobramentos têm que ser regulamentados, tem que ter regras para pesquisa, regras baseadas na ética, baseadas na solidariedade, porque ela tem que servir para todo mundo. Então, tem muitas coisas que vão ter que ser mexidas, vão ter que mudar, vão ter que evoluir. Bom, continuando, sobre essa questão da avaliação que pretendem fazer, já desde 1950 já se pensava na mecanização, na substituição da mão de obra humana por máquinas, instrumentos e tudo mais, preocupados com o desemprego, com a ética, com não transformar as pessoas em escravos ou máquinas. Assim. Em 1950 começaram a surgir filmes de ficção, né? Teve Matrix, teve aquele 2001, Uma Odisseia no Espaço, que só quem nasceu, isso aí foi acho que filme 1970, 1980, a maioria que não tinha nascido. Pois bem, a gente tem que ver o seguinte,
hoje, também são notícias, saiu em noticiários que são de credibilidade, que pela primeira vez na história, em 2021, saiu esse estudo, em 2021, que o QI dos pais, pela primeira vez na história, que começaram a medir, o QI dos pais era maior do que o dos filhos. E aí os neurocientistas, procurando descobrir o que estava acontecendo. O uso de celular, de computador, ou a pessoa se senta, e a gente lembra das teses, de dissertações de mestrado que são feitas assim, a pessoa puxa do computador, né? Isso aí é uma coisa preocupante e tem que ter regras para uso. A Gisela, que não entende nada de inteligência artificial, ela pode se sentar no computador, tem o aplicativo para isso, eu vou escrever um livro sobre inteligência artificial. Eu não entendo nada lá de como é que funciona a máquina. E eu vou escrever, aí eu falo, eu quero que dê fórmulas, que dê pesquisas, que dê estatísticas, todo mundo, e o livro sai. Pior, tem editora que vai editar. Só dei um exemplo. Pior, tem gente que vai ler. E pior, tem gente que vai aplaudir. Mas a Gisela não contribuiu nada para a sociedade. E ela vai escrever o livro e vai continuar tão burra em inteligência artificial como estava. Gente, a inteligência artificial pode muita coisa, mas não pode tudo. E aí eu pego o exemplo para falar, por exemplo, uma máquina ou a inteligência artificial não será capaz nunca de escrever um livro como Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, nem Paulo Estevão, do Chico Xavier, nem de compor uma música, porque ela compõe, você fala, faz uma música assim, assim, ela faz, o aplicativo, né? Ele vai fazer. Então, assim, a máquina não vai conseguir porque não tem intencionalidade, não tem sentimento, não tem isso que nós temos, que é a inspiração que vem dos espíritos, e aí traduz-se pela forma mediúnica também. Alguém conhece, um monte de gente, agora precisa ver se lembra, de uma música, para mim é a música mais bonita que já se compôs no Brasil. As Rosas Não Falam. Alguém conhece? Aqui está todo mundo assim. É maravilhosa, não é? Vocês acham que a máquina vai conseguir fazer um troço desse? Não vai. Não vai. Ela vai fazer uma música que fala assim, é igual aqueles que você atende pelo atendimento pelo telefônico, né? Aquele atendente que é um robô que vai responder as perguntas, blá, 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 blá. Entende? Então, gente, não é... Perceberam a grande diferença? Isso faz parte da inteligência humana. Então, nós vivemos, infelizmente, em tempos de muito materialismo. Essa história da inteligência artificial acende toda essa questão que as nossas vontades de termos mais do que sermos. Vocês imaginem o efeito desses aplicativos, porque tem colégio que já está usando também, né? Outros aplicativos, vai lá, pega a informação, não usa o raciocínio. Como eu falei, é com os nossos erros que nós desenvolvemos a nossa inteligência. Imagine as gerações do futuro. É disso que nós temos que ter medo. Eu não sei o meu tempo, eu só vou colocar umas conclusões que eu levantei aqui, que as descobertas e invenções da ciência, elas não são contra as leis divinas, de jeito nenhum, né? Mas a forma de quem usa, sim. Se elas usarem mal, pode ser um risco muito grande. A outra questão é que, se as pessoas usarem mal para prejudicar alguém, um povo, etc., vão responder por isso. A inteligência artificial tem um lado muito bom, a gente falou só do lado ruim, mas ela tem lados bons. É com ela que a gente tem segurança, por exemplo, de estar embarcando num avião e com uma maior probabilidade de chegar inteiro, vivo, no destino. Não pense que a gente não está livre disso, porque se cai o avião, não se sabe aonde vai cair, não é? Mas, enfim, esse é um caso. E outros, trânsito, aqueles faróis que usam inteligência artificial, isso é interessante. A questão da medicina, olha quanta coisa boa
a inteligência artificial trouxe para a medicina, em aparelhos, para diagnósticos, gente. Quanta coisa! Hoje nós temos, se a gente fizer uma comparação de 50 anos atrás, 60 anos, a gente, por mais pobre que a pessoa seja, tem condições, pode ser ajudada por um sistema de saúde que vai usar para fazer seus exames todos, vão usar a inteligência artificial. É um benefício que chega, pelo menos no nosso país. Em outros, não é bem assim. Tá? Nós temos esse recurso. E já é até histórico isso já. Não é de agora. Tá? Mais uma coisa, essas máquinas, então, existem há muito tempo, elas não vão superar o homem. Elas vieram para auxiliar as tarefas. E, principalmente tarefas que exigem muito tempo. A gente tem acesso a conhecimentos, por exemplo, uma enciclopédia, que a gente, 50 anos atrás, nunca conseguiria ler tudo numa vida, entenderam? E agora a gente já encontra aquilo que precisa. Aquilo que está precisando para um trabalho, para uma palestra até, a gente encontra. Tudo que estão fazendo no mundo, a gente encontra. Finalmente, a inteligência artificial ela só vai ser prejudicial para nós se nós tivermos no futuro ainda o orgulho e o egoísmo, e como disse, que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, se nós ainda tivermos essa mancha espiritual, essa mancha da humanidade, essa chaga, que é o orgulho e o egoísmo. Tá? Eu cacei de uma citação também, que é uma charge, e eu não encontrei o autor também. A gente vê uma pessoa perguntando para outra se ela se preocupa com o avanço da inteligência artificial, ao que a outra responde que não, que ela se preocupa mais com o retrocesso da inteligência natural. Gente, era isso, eu espero que tenham gostado. As respostas a gente encontra mesmo no Livro dos Espíritos, está muito legal aqui, muito atual. Obrigada. O Livro dos Espíritos é uma